Vamos falar do Cruzeiro, e aí eu pergunto a você, como competente comentarista, analista da Itatiaia, o que se faz num momento desse? Como é que você começa a trabalhar pensando em 2022? A gente não sabe se vai ser o Cruzeiro com SAF ou não, a gente não sabe como é que o Cruzeiro vai fazer com as contas nesse momento, a gente não sabe se o Luxemburgo vai ou se o Luxemburgo fica, a gente não sabe quem vai dirigir o futebol do Cruzeiro. Tem um monte de interrogações a respeito do Cruzeiro. Semana passada, o Regis Campos, que é o grande defensor da SAF no Cruzeiro, dizia o seguinte: olha, se a SAF for aprovada, o Cruzeiro antigo, o clube social, a administração fica com o Sérgio Santos Rodrigues e o Cruzeiro novo fica com quem adquirir a SAF. Como é que o Cruzeiro sai de um imbróglio desse, com esse tanto de dúvidas nesse momento, para começar a planejar o ano que vem? Ô João, eu acho que o primeiro a ser feito é chegar numa pontuação que dê tranquilidade em termos de tabela. Samuel Venâncio trouxe aí, o Cruzeiro tem 39 pontos, precisa de 3, 4 pontos, na minha opinião, de acordo com os números que o Domingos Sávio Baião traz pra gente, para permanência e manutenção na Série B. Isso é importante, não dá para postergar esse ponto limite para permanência na Série B, ponto. Se o Cruzeiro conseguir essa pontuação suficiente para ficar na B, aí é difícil falar em planejamento para 2022, para o ano que vem, sendo que você tem 2 anos de atraso ainda. E é atraso financeiro, é atraso com funcionário, é atraso com atletas. O Cruzeiro precisa dispensar muitos atletas e remontar um time. Como? Se você tem quase 15 milhões de transfer ban para ser pago. A primeira providência do Cruzeiro, a primeira coisa a ser ajustada, na minha opinião, seria talvez a permanência do Luxemburgo, porque apesar de todas as incertezas que tem, é muito difícil o Cruzeiro arrumar um técnico melhor do que o Luxemburgo para a Série B, para a realidade do Cruzeiro, e eu acho que o retrato disso está provado em campo. O Cruzeiro do Luxemburgo estaria brigando pelo acesso. O Cruzeiro do Luxemburgo, com a pontuação que o Luxemburgo fez, com o trabalho que o Luxemburgo fez, esse Cruzeiro estaria brigando pelo acesso. O Luxemburgo melhorou muito um time ruim do Cruzeiro. Ele não perdeu para os principais times lá da frente, Coritiba, Botafogo, Vasco, perdeu para o Avaí, jogando melhor que o Avaí no último jogo na ressacada, ou seja, ele melhorou o time do Cruzeiro e fez algo que outros não tiveram coragem de fazer, talvez pelo tamanho dele. Podemos dizer que em meio a tantas incertezas, essa pode ser uma certeza do Cruzeiro? Trabalhar para manter o Luxemburgo é importante? Eu não sei se dá para te dizer certeza, mas deveria ser. Não estou dizendo que certeza que ele ficará, mas sim, certeza de que é importante tentar que ele fique. Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é uma certeza. A permanência do Luxemburgo é fundamental, assim como seria do Filipão, e o Cruzeiro errou. Ele começou a cometer erros seguidos que havia cometido antes. Então, a permanência da atual comissão técnica, que teve coragem para inclusive colocar a garotada para jogar, porque o Cruzeiro precisa disso também. Se eles dão um retorno técnico, ainda que não gigantesco, pode vir depois, em seguida, ao retorno técnico financeiro. O Cruzeiro só vai fazer dinheiro vendendo quem é da casa. Você, semana passada, chamava atenção para isso e é coisa rara, mas você tinha razão. Brincando. Você dizia o seguinte, que é complicada a situação do Cruzeiro. Você contrata um diretor de futebol, mas se tiver SAF, não sabe se o novo acionista vai querer. Você mantém o Luxemburgo, mas não sabe se o novo acionista vai querer. Eu acho que apesar de todas essas dificuldades, o Cruzeiro precisa de um gesto de coragem no momento e de diálogo. E não tem nada diferente a se fazer, pelo menos na minha avaliação nesse momento, chamar o Luxemburgo e falar: Luxemburgo, pense o planejamento do Cruzeiro pro ano que vem. O Cruzeiro precisa que você pense nisso. Até porque temos que admitir uma realidade. Não tem ninguém no Cruzeiro, de funcionário, a comissão técnica, a diretoria, que entende de bola mais do que o Luxemburgo, não. Certamente, ainda que o Cruzeiro tenha um investidor, a gente não sabe, se tiver, se ele fizer um esforço pequenininho, ele vai ver que a comissão técnica fez um trabalho bom por tudo que vinha acontecendo ou que vem acontecendo no Cruzeiro. Então, para mim, é fundamental a permanência da atual comissão técnica e que já comece um planejamento, ainda que com muita dificuldade, porque há um ponto de interrogação gigantesco em relação à temporada que vem, mas ter que mudar a comissão técnica também, João, vai ser um retrocesso gigantesco.